Bom dia, meus queridos, tudo bem? Bom dia aos nossos irmãos em Cristo, amigos, gente que tem acompanhado as nossas lives. Me perdoe aí o nosso atraso de 1 minuto. Os meus tripés aqui estão me criando problema, mas eu preciso ajeitar isso. Tudo bem? Mais um dia, hoje quarta-feira. Hoje quarta-feira, dia 20 de janeiro, né? Estamos aí sendo surpreendidos, né? Com as vacinas, né? Com alguns já profissionais da saúde, alguns idosos e pessoas com grupo de risco sendo vacinados, né? E aqui na nossa cidade, quem foi também vacinada nesse grupo ali, né? Das primeiras pessoas a serem vacinadas foi a nossa querida Mariane, né? Médica do Hospital Santa Isabel, membro da nossa igreja e uma atuante aí, né, lá na UTI do Covid, né? Então ela foi uma das primeiras ali a serem vacinadas aqui na nossa cidade, em Blumenau. É uma alegria para nós, né? Temos uma irmã em Cristo sendo representada e também uma cidadã, né? A Mariane é uma cidadã muito atuante na vida da cidade, através ali do hospital, né? Muito bem, queridos aqui com a gente, já dando aqui o seu bom dia, a Raquel dando bom dia, a Andréia Tiburcio também, Denise, a Tânia, o Paulo Roberto, a Ângela Baiana, nossa querida Ângela, Iris, bom dia Iris, abraço no Roberto, a Ana Maria Regis, dá um abraço no Daniel também, a Marlene e o Egídio, a Marli Engelsdorf, lá de São José dos Campos, São Paulo, esse pessoal com a gente e muitos outros aqui que a gente vê a fotinho de longe. Eu estou no meu celular, então às vezes não dá para saber quem é. Mas todos tenham um bom dia e que esse dia seja abençoado na presença do Senhor. Bom, queridos, eu tenho feito a minha leitura diária, né, no meu devocional, e hoje a leitura, continuo com a leitura de Êxodo, e eu queria, né, lembrar para você, né, um pouco da história, mas eu queria tirar uma lição do texto de Êxodo 14, do versículo 10 ao versículo 14. Êxodo 14, de 10 a 14, uma lição muito especial. Ele está dizendo aqui, o Léo, oi Léo, tudo bem Léo? Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bem. Curioso essa saída do Egito, né? E ela tem várias lições para nós, mas eu queria tirar uma lição muito simples e prática dessa história da saída do Egito. Primeiro, que como é difícil a gente sair de uma situação. Mesmo que a gente deseje sair, que a gente tenha vontade, a gente tenha consciência de que é ruim aquilo, mas como é difícil sair de uma situação. E depois, como é difícil a gente manter a decisão de sair dessa situação e caminhar em direção a um novo momento da nossa história. Nós estamos começando o ano e quanta coisa a gente diz, não dá mais, eu não posso mais ficar fazendo essas mesmas coisas. Mesmo porque já se diz por aí, e eu concordo plenamente, que um dos sinais da insanidade humana é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não vai ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, fim de ano, a gente faz uma avaliação e a gente fala, não, se eu continuar desse jeito, por exemplo, né, que é o tão comum na minha alimentação, não vai ter resultado diferente. A balança vai me incriminar,
a minha saúde vai ficar debilitada. Final do ano a gente pensa, poxa, se eu continuar tendo esses mesmos hábitos espirituais, né, não tendo a rotina espiritual de buscar o Senhor, eu não vou ter resultados diferentes na minha vida espiritual. E a gente tem essa consciência. Só que a mudança é algo muito difícil. Ela é necessária, ela é imprescindível, em alguns casos é questão de vida ou morte, mas a gente tem muito medo da mudança. É muito difícil. Quando a gente está lá no meio do processo, onde a gente saiu da nossa zona de conforto, e pasmem, até mesmo no sofrimento há uma zona de conforto. Você já conhece quem é o opressor, você já conhece quem é a pessoa que vai fazer mal a você, você já conhece quais são os xingamentos que você vai receber, você já conhece qual tipo de atitude você deve se calar, né? Aquela mulher que tem uma violência doméstica, ela já está acostumada ao horário que o marido chega ou o companheiro chega, né? E para agredir, ela já se prepara para isso. Tem várias coisas que vão acontecendo, que a gente vai criando uma maneira de viver nessa situação. E quando a gente vê que é necessário mudar, a gente tem medo. Tem medo porque parece que vai perder alguma coisa. E na verdade, isso acontece conosco mesmo. Por isso eu quero ler com você Êxodo 14, de 10 a 14, porque esse trecho representa muito bem o medo do povo da mudança, da saída do Egito. O medo do povo de abrir mão do que estava acontecendo ali. Mesmo que eles estavam sendo castigados, açoitados. Lembra que o faraó, depois que Moisés foi pedir para o povo sair, ele disse, não, vai aumentar mais ainda. Nós estávamos dando a palha para eles fazerem ali os tijolos, agora nós não vamos dar a palha, e mesmo assim eles vão ter que fazer a mesma quantidade de antes. E eles são oprimidos. Mas mesmo assim, eles têm uma consciência que talvez seria melhor ficar lá no Egito do que sair. Bom, o texto diz assim, quando o faraó se aproximava, quando eles saíram do Egito, o faraó descobriu que eles estavam indo embora, então novamente ele endurece seu coração e vai atrás deles, com todo o seu exército. Os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, nós lhe avisamos que isso aconteceria. Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Que coisa interessante, né? Esse processo da mudança. Primeiro, a gente tem que se conscientizar de que o local onde estamos, ou a situação que estamos, o momento que estamos, o relacionamento que estamos, a vida que estamos, ela é uma vida tóxica, é uma vida doentia, é uma vida ruim, é uma vida de aprisionamento, é uma vida de escravidão. E essa consciência de que somos escravos de alguma coisa, de que não estamos libertos, de que estamos presos a um estado, a uma situação de sofrimento, precisa estar bem claro para nós. Veja que o povo levou 430 anos. E foi em 430 anos sofrimento e gemidos que Deus então ouve o clamor do povo e percebe que o povo estava consciente de que não dava para ficar mais. Depois dessa consciência que o estado de miséria e que precisa ser mudado, precisa fazer alguma coisa, precisa crer na promessa de que Deus tem algo melhor. E eles precisaram crer que Deus tinha dado uma promessa
a Abraão, a Isaac e a Jacó de que daria uma terra por herança para esse povo. Havia uma Canaã espiritual, uma Canaã física, né? A terra onde emana leite e mel, havia sido prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora eles precisavam reforçar isso no coração, crer que Deus tinha uma promessa para eles, um melhor. Depois, uma tomada de decisão para sair. Não, nós precisamos sair, gente, não pode ficar desse jeito. Vamos passar mais um ano sofrendo e os nossos filhos não vão ter perspectivas e toda aquela história que vai se tomando o coração. Depois de tomar a decisão, a coragem para sair, para manter a decisão. E depois, a perseverança na decisão. Por que a perseverança? E esse talvez seja o maior problema. É porque para chegar em Canaã é necessário passar pelo deserto. Não pense você, meu querido, minha querida, que você precisa fazer uma mudança radical na sua vida. Ela vai ser de uma transição pacífica e harmoniosa. Não. Não se engane. Eu nunca vi uma reforma na casa, na sua casa, ou na minha casa, ou em qualquer lugar, que não trouxesse alguns tipos de transtorno. Eu nunca vi reforma, revitalização de rua que não trouxesse transtorno. A placa, né, que eles colocam já é esse prenúncio, né? Desculpe-nos os transtornos, mas estamos fazendo isso para algo melhor. Então não existe mudança na vida da gente que não vai trazer transtornos. Para chegar a Canaã é necessário passar pelo deserto. E ali vai haver muita coisa. E eles já estavam reclamando porque o faraó ia matá-los. Não, então a gente ficava escravo lá. Entre morrer no deserto e morrer nas sepulturas, lá pelo menos a gente tinha comida. Né? Em algum momento da história eles vão reclamar que não tem cebolas, os alhos, as cebolas, a comida, os pepinos do Egito. E logo em seguida eles vão reclamar por água, eles vão reclamar por comida, e Deus vai dar água 2 vezes, e Deus vai dar maná do céu que durou todo o tempo do deserto, e as cordonizes que eles comeram, cordonizes até não querer mais, né? Até sair pelos dentes de tanto animal que eles comeram, né? De tanta carne que eles tiveram ali. Mas a grande verdade é essa. Nós não temos consciência e achamos, às vezes, que já vai melhorar rapidamente. Não. Essa mudança é uma mudança que precisa de tempo, mas ela também precisa de esforço, porque vai piorar um pouco para melhorar. Eu não sei se eu estou falando a você que está tomando uma decisão, mas toda e qualquer decisão vai trazer alguma consequência de tirar você da zona de conforto. Mesmo que a zona de conforto seja a dor. Eu me lembro que quando eu tenho um problema lombar, já preciso cuidar sempre, né? E eu me lembro que logo após casado, pouco tempo de casado, eu tive uma crise que eu fiquei 1 mês todo torto, andando curvado, como uma pessoa, né, já no fim da vida. Dores. Então eu encontrei um jeito de andar que não doía, eu encontrei um jeito de dormir que não doía. E quando foi passando, né, o tratamento com injeções de anti-inflamatórios e tal, eu fui ao médico e ele falou assim: por que você está torto? Eu falei: doutor, é porque se eu mudar vai doer. Ele disse: não, você precisa se esforçar para voltar a andar normalmente, porque senão você vai ficar encurvado. E eu me lembro que as primeiras vezes era de muito medo de doer, de sei lá, ficar uma coisa fora do lugar, de eu ficar aleijado, de fazer um movimento brusco e a minha coluna sair do lugar, e tantas coisas que passavam pela minha cabeça. Mas a verdade é que eu me acostumei com a dor e me acostumei então a andar torto. E aí quando eu poderia andar já direito, eu tive que tomar uma decisão. Não, eu preciso me esforçar, eu preciso ir na fisioterapia. E todas as vezes que eu ia na fisioterapia doía demais.
E o que eu queria fazer? Não ir na fisioterapia. Porque eu dizia, eu torto não dói, mas eu reto tá doendo? Eu acho que eu prefiro ficar torto. É a mesma coisa do texto que nós lemos aqui de Êxodo 14, de 10 a 14. O que nós estamos fazendo no deserto? Por que nós estamos sofrendo aqui? Se é para sofrer, eu prefiro sofrer lá. Lá, pelo menos, a gente sabia o que ia fazer. Já sabia os horários dos capatazes iam bater na gente. Já sabíamos quanto de carga que a gente tinha que carregar. Aqui tudo é tão estranho. A gente não sabe se vai dormir no relento. Não sabe se um animal feroz vai atacar alguns dos nossos filhos. A gente não sabe se vai chover, se vai fazer frio. A gente está vivendo uma vida assim angustiante. Eu quero dizer para você que realmente fica ruim. Quando a gente deseja mudar, a gente vai estar enfrentando os nossos medos, as nossas acomodações, as nossas zonas de conforto, mas há uma Canaã para nós, há algo melhor. Você está tomando compromissos de ter uma vida melhor com Deus, você está tomando compromisso de lutar contra pecados que você nunca lutou antes. Você vai sofrer os ataques até mesmo do inimigo, mas eu quero dizer para você que há um lugar melhor. E é para isso que a gente muda. A gente muda para melhor. A gente anda para o melhor. A gente sai da zona de conforto, daquilo que é ruim, mas que a gente já se acostumou. Relacionamentos abusivos, situações que não agradam ao Senhor, vida de pecado que não agrada ao Senhor, atitudes dos nossos relacionamentos que não agradam ao Senhor, situações que a gente se acomodou há tanto tempo, mas está totalmente errada. O Senhor quer nos levar para Canaã. Mas eu queria dizer para você que no meio, entre a saída e a chegada ao lugar que o Senhor quer, existe um deserto. E ele precisa ser passado. E ele precisa se caminhar. Precisa ser vivido para poder até você valorizar a Canaã que você vai entrar. Que hoje, nesse dia, você tome decisões. Que nesse dia você volte a resoluções que você tinha feito. E que você tome postura. E que você entenda que é necessário, sim, sair deste lugar. Não se obtém resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É necessário sair. E sair implica em coragem. Sair implica em enfrentamento. Sair implica em perseverança. Tomada de decisão e perseverança para que o melhor chegue até você. Que o Senhor te dê resiliência, coragem, determinação, perseverança. Isso só se alcança diariamente diante do Senhor, chorando diante dele e pedindo para que ele te fortaleça, para que você vença os inimigos que virão no meio dessa caminhada, dessa jornada espiritual, emocional, financeira que você está enfrentando. Vamos orar? Eu vi que alguns queridos aqui pediram a respeito da oração pela viagem dos pais. A Andréia está pedindo pelo seu Daír e também a Dulce, que vão viajar lá para Salvador, né? Então vamos estar orando aqui pela viagem dos pais da Andréia lá para Salvador, passar um tempo lá com aqueles queridos. Eu vi que o Celso também pediu uma oração por ele, que ele não estava se sentindo muito bem. O Celso é o genro deles, né? Também vamos estar orando pelo Celso, pela saúde dele, né? E aqui alguns queridos então dizendo: a Reta, ontem estava de aniversário. Reta, depois que eu vi o teu comentário, tá, querida? Eu não sei se eu não visualizei aqui na hora, mas eu queria só dizer parabéns, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida sempre, né? E que o Senhor esteja cuidando de você, tá? Muito bem. A Raquel está dizendo que precisa tomar algumas atitudes esse ano. Deus ajude a mudar e coragem, isso mesmo, né? A Dani está falando aqui que foi importante a reflexão para ela. E
Vamos orar então, né, queridos? Vamos colocar diante do Senhor, para que o Senhor esteja nos enchendo de coragem, mas também enchendo de perseverança, porque a caminhada, ela é longa, mas produz resultados maravilhosos. Nós não seremos os mesmos e hoje esses inimigos que nós estamos vendo, eles não existirão mais. Foi isso que Deus disse lá para os israelitas. Ele disse: olha, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam que o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Fiquem calmos e continuem andando. Foi isso que Deus falou. Continuem a marchar. Isso me lembra da Dolly, né? Continue a nadar, do filme Procurando Nemo. Mas continuemos para alcançarmos os resultados que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor não desistiu da mudança. Um dia o Senhor viu na Trindade Santa e o mundo jazia no maligno e que os homens não tinham esperança e que caminhavam a passos largos para a perdição e a condenação eterna. A lei já não era mais suficiente, porque nunca foi. E o Senhor então toma a decisão de vir à terra, sofrer por nós, morrer a morte de cruz, para que pudéssemos então ter a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não quis voltar para o céu antes do tempo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cumpriu com a sua palavra, com a sua promessa e a sua missão. E então nos deu livre acesso ao Pai. Obrigado porque o Senhor não desistiu. E olha que várias vezes o Senhor foi humilhado, foi espancado, ao ponto de pedir ao Pai que tirasse do Senhor esse cálice. Mas antes de tudo, o Senhor queria fazer a vontade do Senhor. Pai amado, nessa manhã, muitos queridos estão tomando decisões. Quantas decisões nós tomamos ao longo do dia, tomamos ao longo do ano, e fim de ano nós tomamos então grandes decisões e queremos, ó Deus, mudar tanta coisa. Ah, Senhor, mas quando estamos dando os primeiros passos em direção fora do local, da zona de conforto nossa, ah, Deus, como é difícil. Por isso, nessa hora, eu peço que o Senhor venha sobre os queridos que estão dizendo: sim, Senhor, eu não posso mais ficar fazendo a mesma coisa, não vai ter resultados diferentes. Por isso, em nome de Jesus, aqueles que estão, ó Deus, corajosamente tomando uma decisão, que o Senhor os abençoe, que o Senhor mude, ó Deus, a mente, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê coragem, ânimo e ousadia e perseverança para que caminhem, enfrentem os inimigos que estão ao nosso lado, dentro de nós. Enfrentem, ó Deus, com coragem e que, ó Deus, essa resiliência vinda do Senhor, que o Senhor nos dê a vitória em nome de Jesus. Pai, oramos agradecidos pela vida da Reta, mais um ano de vida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja guardando a viagem dos queridos, do irmão Daír e também da irmã Dulce, lá para Salvador, que encontrem bem a Simone, o Celso, Senhor, os netos. Pai, eu oro pela saúde do Celso, manifesta o teu poder, esteja guardando, Senhor. Oro, Deus, pelo dia de cada um, Senhor, que o Senhor esteja abençoando meu irmão, minha irmã, onde eles estiverem, Senhor. Pai, os seus planos, e que, ó Deus amado, as tomadas de decisão sejam para serem melhores para o Senhor. Pai, eu oro pela viagem que vou fazer agora até a Agrolândia, que o Senhor esteja me abençoando, guardando. Oro, Senhor amado, pelas famílias, ó Deus, que estão enfrentando a doença do Covid. Oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão adoentados, que estão precisando do milagre do Senhor. Oro, Senhor, por aqueles que estão enfrentando
problemas na família, ó Deus, separações, divórcios, pessoas que estão sofrendo, ó Deus, com violência doméstica. Ó Deus, em nome de Jesus, muda esse quadro. Eu oro, Senhor, também pela nossa igreja, a Igreja Batista Pioneira em Blumenau, que o Senhor esteja nos dando o desejo da maturidade. E sabemos que a maturidade é uma jornada, Senhor. E precisamos sair dessa zona de conforto da imaturidade espiritual para crescermos no conhecimento e na graça do Senhor. Pai, dê coragem à tua igreja para o enfrentamento dos inimigos que existem contra a tua igreja. E que vençamos todos em nome de Jesus. E que o diabo seja envergonhado na vida da igreja. E que o Senhor seja glorificado na vida da igreja. Que Jesus Cristo seja exaltado na vida da igreja. Senhor, oramos pela casa do Diego, oramos pela saúde do Diego, oramos por cura no Diego, Senhor, fortalecimento, ó Deus, da sua imunidade. E oramos, ó Deus, para que possamos, o mais depressa possível, entregar essa casa, para, ó Deus, eles terem o prazer de estarem nesse novo lar. Oramos também, Senhor, pelas vítimas do Covid lá em Manaus. Oramos pela vacinação, Senhor. Deus, abrevia para que teu povo possa receber a vacina e possamos, ó Deus, voltar a encontrarmos com alegria, sem o medo dessa doença. Oramos, ó Deus, para que o Senhor se mostre cada vez mais forte e poderoso sobre nós e que nós possamos viver esse relacionamento contigo com alegria. Dê-nos ousadia, coragem e perseverança nas mudanças. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe. Tem 2 recados. Se você ainda não fez a sua contribuição e você quer fazer a sua contribuição para a casa do Diego, então esse é o momento, queridos. Nós zeramos o nosso caixa porque pagamos metade, precisamos pagar mais metade na entrega do material, mas precisamos fazer toda a fundação ainda antes e nosso caixa está zerado. Então, se você pode contribuir, você faça uma contribuição com Pix mesmo, né? Mas manda um recado aí para a tesouraria da igreja. E se você precisar de alguma orientação melhor, você pode ligar para a igreja ou pode mandar um WhatsApp para mim mesmo, ou mandar aqui no Face para mim alguma orientação, pedindo orientação eu passo para você. Tá bom? Então esse é o primeiro pedido. E o segundo voltemos aos cultos, queridos. Voltemos, por favor. Né? Aqueles que podem, né, que estão em condição, voltem. A única exigência é a máscara, a higienização com álcool e gel, a medição de temperatura e o distanciamento que já existe. Tá bom? É a única coisa. Mas voltemos a ter o contato, pelo menos visual, uns com os outros. Tá bom? Deus abençoe, um dia abençoado a todos, em nome de Jesus.